Olá a todos, eu me chamo Davi e juntamente com o meu grupo vamos apresentar o nosso trabalho sobre o neossolo da disciplina de solos. O solo é um recurso essencial para a vida, pois sustenta as plantas e assim toda a cadeia alimentar. No Brasil há grande variedade de solos e entre eles destacam-se os neossolos, que são solos jovens, pouco desenvolvidos e com pouca evolução pedológica. Características do neossolo. O neossolo pode ser subdividido em neossolo litólico, regolítico, quartzarênico e flúvico. Litologia. O solo regolítico origina-se de rochas jovens, como basaltos de formação da Serra Geral e granitos e ganíseis. O quartzarênico, formado de sedimentos arenosos do Holoceno e Pleistoceno, ricos em quartzo. E o flúvico, que é derivado de sedimentos aluviais recentes. Principais regiões no sul. Os regolíticos ocorrem no Planalto Sul, na região de São Francisco de Paula, Cambará do Sul e Caxias do Sul, e escudo cristalino em Pinheiro Machado e Arroio Grande. Os quartzarênicos ocorrem no Planalto da Bacia do Paraná, em áreas de planície ao norte, e os flúvicos nas margens de rios e planícies aluviais no Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Andriele e eu vou apresentar sobre as características do clima. Primeiramente, Planalto Sul, sobre os tipos de vegetação comum, eu separei em três diferentes lugares: o Nordeste, o Sul e o Cerrado. O Nordeste tem vegetação com arbustos espinhosos e árvores pequenas. O Nordeste se predomina a caatinga. O sul tem as gramíneas, as florestas de araucária e pinheiro do Paraná, e o cerrado tem arbustos e também é coberto por gramíneas. Olá a todos, me chamo Kelvin Rio Denis e vou estar falando então sobre os tipos de relevo e aonde eles são encontrados. Mas então, o que são os neossolos? Os neossolos são solos poucos desenvolvidos, com perfil raso e poucas camadas diferenciadas. Ou seja, os neossolos são pequenas camadas ou são uma camada rasa que antecede então as rochas ou o terreno em si. Mas então, aonde que é encontrado, ou seja, quais as regiões mais comuns de serem encontrados os neossolos? Eles são facilmente encontrados em relevos montanhosos, relevos planos, tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas, e por fim, mas não menos importante, margem de rios. Bem, relevos movimentados. Os neossolos podem ocorrer em áreas com relevos ondulados ou montanhosos, como escarpas de serras, onde a erosão e a deposição de matéria são processos importantes. Ou seja, como a declividade é muito alta, né, desses terrenos, quando chove ou corre alguma água, acaba levando então alguns resíduos e formando então esses neossolos. Relevos planos. Em regiões de relevo plano, como várzeas e planícies, os neossolos, especificamente os neossolos flúvicos, podem ser influenciados pela presença de lençóis freáticos, já que se formam a partir de sedimentos recentes depositados nos rios. Mais uma vez, então, dizendo que os neossolos são formados a partir de erosões, de acúmulo de água e onde a água então arrasta sedimentos, restos de outros solos. Tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas. Os neossolos quartzarênicos, por exemplo, são frequentemente encontrados em áreas mais baixas, associado aos tabuleiros costeiros, assim como na baixada litorânea, uma planície arenosa que se estende paralelamente ao litoral, ou seja, esse neossolo específico ele pode ser encontrado então muitas vezes perto do oceano, praticamente todas as vezes perto do oceano, pois é ali então onde tem uma camada mais arenosa, uma planície arenosa, e onde então sempre está em contato ao mar, ou seja, toda vez então levando resíduos para este solo. Bem, por último, mas não menos importante, as margens de rios. Os neossolos flúvicos são encontrados em áreas próximas a rios e córregos, onde ocorrem inundações frequentemente. Nessas regiões, a deposição de sedimentos pelas cheias contribui para a formação e renovação desse tipo de solo. Ou seja, se nesta área que tem um rio chove bastante, o rio então acaba inundando, então aumentando a sua quantidade de água, fazendo com que saísse então da sua rota. Nisso então leva sedimentos, pedaços de áreas, terras para outros lugares, formando assim nesses lugares onde
dessa deposição de sedimentos, acaba então formando e renovando esse tipo de solo, ou seja, os neossolos flúvicos. Agora, continuando sobre o uso e o manejo do neossolo, tem o quartzo arênico, que ele é indicado para silvicultura, no caso. Agora, continuando sobre o uso e o Eu me manejo. chamo Juliano e vou falar um pouquinho mais sobre a identificação dos horizontes. Bom, então o horizonte A é a camada superficial, onde geralmente há poucas raízes e uma cor que varia do escuro ao claro, dependendo isso da matéria orgânica. Ele é fino, com textura arenosa ou pedregosa, estrutura fraca e uma menor plasticidade e pegajosidade. A transição para o horizonte de baixo é bem brusca. Já o horizonte C é o material de origem, que é uma rocha pouco alterada. A cor e textura mudam conforme o tipo de rocha. Nessa camada, quase não há atividade biológica. Então, no geral, o neossolo é um solo de baixa fertilidade, raso e facilmente erodido, com pouca vida no solo. Aqui nós temos o neossolo litólico. A principal característica dele é o contato direto com a rocha dura, logo abaixo do horizonte A. Aqui na primeira imagem podemos ver que esse contato com a rocha sólida. Já na segunda imagem, o contato é com fragmentos de rocha. Esse tipo de solo ele é muito raso e parece bastante em encostas de muros ou serras. Esse é um solo frágil e com pouca profundidade para enraizamento. Os neossolos fúlicos se formam a partir de sedimentos aluviais, ou seja, carregados por rios. O horizonte A, então, ele se encontra diretamente sobre o horizonte C, apresentando um caráter fluido até 1,5 m de profundidade, podendo ter um horizonte B em formação, mas bem fino ainda. Não há sinais de clayização, que é o excesso de água nos primeiros 50 centímetros. Esse tipo de solo, então, ele é comum em várzeas e planetas aluviais. Esse é o neossolo regolítico. Ele não tem contato com rochas duras nos primeiros 50 centímetros, mas sim com regolito, que é uma rocha parcialmente intemperizada. Então, o horizonte A pode estar sobre o horizonte C, novamente, e um horizonte B, o início de formação. Para ser classificado como regolítico, o solo precisa ter pelo menos uma dessas condições: mais de 4% de minerais pouco intemperizados na areia total ou mais de 5% de fragmentos de rochas ainda não totalmente transformados. Ele é um solo um pouco mais profundo que o litólico, mas também raso e pouco fértil. Já os quartzarênicos são solos arenosos do começo ao fim. Não há contato com a rocha nos primeiros 50 centímetros, como os outros solos. Em todos os horizontes, até pelo menos 1,5 m de profundidade, tem textura de areia ou areia fraca. São solos altamente quartzosos, como o próprio nome já diz, com mais de 95% de quartzo, calcedônia e opala nas frações de areia. Eles praticamente não têm minerais alteráveis e por isso são extremamente pobres em nutrientes e com baixa capacidade de ter água. São comuns em regiões litorânicas e com áreas de restinga.